você ficou grávida, sentiu alguma alteração nos olhos ou na visão? Sobre isso, vamos falar com a oftalmologista Mayra Leite, do grupo H Olhos, e com a Ingrid Moreira Sérgio, que está grávida de 27 semanas. Uma delícia receber uma grávida, né, Mari? Sempre, sempre. A gente adora umas barrigas aqui, viu, Ingrid? E quem que vem por aí? A Manuela. Manuela, que graça. Olha, Ingrid, a gente está vendo que você usa óculos, né? E você sentiu alguma mudança na sua visão aí desde que você ficou grávida? Sim, muito drástica. Antes eu tenho miopia, então mesmo sem óculos, assistir TV, mexer no computador, pra mim era super tranquilo, mesmo sem óculos, mas agora é impossível, não consigo. Ficou bem fraca mesmo a visão. A sua miopia aumentou na Sim, gravidez? Muito. Isso acontece, doutora? Acontece porque na gestação, você muda a curvatura e a espessura da córnea, que nada mais é do que uma lente natural, que participa desse grau, e aí com essa mudança, você resulta nessa mudança do grau. Uhum. Então, você pode aumentar, sim, a miopia. Então, no caso dela, que já era míope, né? E você sabe quantos graus você tinha e para quanto aumentou? Não cheguei a ver porque dizem que quando você engravida não pode, né? Não precisa fazer o exame, né? De oftalmo. Então eu nem procurei, porque o médico já tinha dito que não ia adiantar, porque depois da gravidez normalmente volta, então eu deixei. Então você não mudou as suas lentes? Não. Dos óculos? Não. Vamos entender isso com a Mayra. Fiquei até com duas dúvidas. A grávida pode ou não ir ao oftalmologista? E se aumentou a miopia dela, quando nascer, pode regredir? Assim, é ideal ela ir no oftalmologista, primeiro para saber sobre essa mudança e saber que após o nascimento do filho vai voltar ao normal. Se você faz a troca do óculos, na verdade é momentâneo essa mudança. Então, se você vai fazer essa mudança, às vezes não vai ficar numa visão boa, e sendo que após o nascimento tudo vai voltar ao normal. Então é passageiro mesmo só. É passageiro. E você sentiu algum outro desconforto nos olhos, Ingrid? Às vezes eu sinto a minha vista esquerda muito embaçada, mas eu não sei se é porque, até é uma dúvida minha, se é porque eu já tive toxoplasmose e cuidei, né, fiz o tratamento certinho, não sei se é por isso, mas é só no olho esquerdo, porque foi o que eu tive toxoplasmose. Tem alguma relação, doutora? Pode ter. A toxoplasmose, ela cria uma cicatriz na retina e pode sim diminuir a visão e pode dar essa diferença entre os olhos. E às vezes na grávida, inclusive essa uveíte por toxoplasmose pode até voltar, entendeu? Então por isso a importância do oftalmologista também nessa fase. Você não foi ao oftalmologista, você ficou com algum medo, assim, de achar que, por exemplo, algum exame que você não possa fazer ou algum remédio que não possa pingar nos olhos? Porque na verdade eu conversei com o meu obstetra e comentei sobre essa diferença e ele falou que era normal e que poderia voltar, então eu não me preocupei. Olha, Mayra, chegou pelo nosso WhatsApp o relato da nossa telespectadora Liane Mota, de Jacareí, São Paulo. Oi, pessoal do Papo de Mãe, meu nome é Liane Mota, eu sou de Jacareí, interior de São Paulo. Eu descobri que eu tinha ceratocone na gravidez do meu filho, quando eu fui fazer o exame para renovar a minha carteira de habilitação, e o médico do Detran me disse que a minha visão do olho esquerdo era muito ruim, que eu precisava procurar um oftalmologista com urgência. O que me confortou foi que o último médico que eu consultei, ele me disse que após os 30 anos, essa doença, ela estagna por si só. Então, que talvez não corresse o risco de eu ficar cega ou dela avançar. Eu tenho que tomar apenas alguns cuidados, como usar um colírio e evitar coçar o olho, porque o ceratocone é a deformação da córnea. Então, quanto mais eu esfregar o olho, mais eu estou danificando a minha córnea. Eu tenho ceratocone nos dois olhos, mas no olho esquerdo ela é maior, né? Eu tenho só 15% da visão do olho esquerdo e no olho direito eu tenho 80% da visão. O que me permite ter uma vida normal.
Porém, eu tenho uma dúvida e um medo muito grande, porque alguns médicos me disseram que se eu engravidar novamente, a doença pode se manifestar e agravar. E aí os médicos não podem garantir que ela vá agravar no olho esquerdo ou no olho direito. Ou seja, que eu perca a visão total do olho esquerdo ou que o meu olho direito também chegue no nível dos 15% de visão. Então é um medo muito grande que eu tenho de tentar o segundo filho, porque eu tenho esse receio de perder totalmente a visão. Olá, Liane. É o seguinte, na verdade, o ceratocone nada mais é do que a córnea, ela fica em formato de cone, tanto por fatores genéticos como fatores externos. Na gestação, por essa mudança da espessura e da curvatura da córnea, como eu já tinha dito, você pode alterar o seu grau e também o ceratocone. Após a gestação, você pode ter uma melhora nesse quadro e conseguir adaptar ou uma lente de contato ou um óculos para você ter uma melhor acuidade visual. No segundo filho, como é uma nova gestação, esse problema pode novamente aparecer. Mas, novamente, após você ter esse segundo filho, tudo vai voltar como era antes. Então, é passageiro. Tá. Mas ela precisa de um acompanhamento de oftalmologista, né? Com certeza. E, Ingrid, você sentiu seus olhos mais secos? Porque eu já ouvi relatos de grávidas que sentem os olhos mais secos, aí eles acabam lacrimejando mais. Não, mais secos não, mas bem mais irritados. Eles irritam facilmente. Isso acontece, doutora? Acontece também. Aí é mais são fatores hormonais que fazem o olho mesmo ficar mais ressecados. Então, aí que a gente pode orientar o que se fazer com colírios, com lágrimas artificiais e específicos para grávidas. E também vai ser passageiro, entendeu? Também só aguardar essa fase. E chegaram também algumas mensagens pelo nosso Facebook. A Ediane Alves, de Mauá, São Paulo, escreveu: eu tenho miopia e astigmatismo. Na gestação, meu grau parecia ter piorado muito. Eu não consegui identificar nada e nem ninguém de longe. O oftalmologista disse que era normal por causa da gestação, porém não poderia mudar meus óculos enquanto estivesse grávida. Só depois de 6 meses que tive minha bebê que ele me autorizou a refazer o exame e trocar o grau, pois ele disse que pode haver muitas alterações durante a gestação e no pós-parto. E é isso que você tinha falado mesmo. Mas, em alguns casos, essa miopia que aumenta pode vir para ficar? Às vezes sim. Porque dependendo da mudança que você teve nessa curvatura da córnea, o normal é que volte. Mas, às vezes, você pode ficar com alguma modificação. Mas é mais raro. Mas se estiver incomodando a grávida, se ela não estiver enxergando direito, aí tudo bem fazer um óculos novo, né? Você pode fazer uma tentativa se a grávida se sentir confortável, sim, sabendo que é momentânea. Guarda aqueles óculos antigos, né? E a Hanna Rodrigues, de São Pedro, interior de São Paulo, relatou: eu tive uma diminuição no meu grau, mas depois de 2 meses voltou ao normal. Então, quer dizer, em alguns casos aumenta, em outros diminui, doutora? Pode isso acontecer. Porque como você está mudando a sua córnea, né, tanto na espessura quanto na curvatura, pode ser para menos ou para mais. E isso depois volta no final da gestação? Exatamente. Da mesma forma? Da mesma forma. Ingrid, você tem a miopia desde criança ou foi algo que apareceu depois da vida adulta? Sim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre usei óculos. Você tem quantos graus? É 3 e pouco nesse e 2,5 nesse, eu não me lembro exatamente. Até que é bastante. E é só miopia, você não tem astigmatismo como não. Ela. E a gravidez de primeira viagem, né, Ingrid? E você já tinha ouvido falar nessa alteração da visão da grávida? Não, não tinha. Eu descobri depois, porque eu vi que estava ficando muito fraca, e eu fui pesquisar e vi que era normal. Que era da gestação, não era da idade. Né? Porque mais tarde vai ser da idade. Olha, daqui a pouco vamos falar sobre a formação dos olhinhos do bebê. Estamos
Estamos de volta falando sobre a saúde dos olhos das grávidas. Mas agora a gente recebe o ginecologista e obstetra, o Dr. Alberto Guimarães, porque ele vai falar da importância do pré-natal das mamães, né, para a formação dos olhinhos dos bebês. Porque os olhos se formam em que fase aí da gestação, doutor? Na verdade, assim, é muito importante esse tema pré-natal e vamos avaliar em termos de organogênese. A gente pode pensar a formação do bebê como um todo, não só os olhos especificamente naquele momento X. Mas em termos de organogênese, até 12 semanas, o projeto praticamente está pronto. Agora, o que a grávida precisa fazer para garantir uma saúde e uma boa formação dos olhinhos do bebê? Na verdade, essa suplementação vitamínica é importante, por mais que numa mulher com alimentação habitual, inclusive suficiente, na verdade, no segmento ela precisa suplementar, precisa avaliar como é que estão esses níveis de vitamina, inclusive vitamina A. Quais são essas vitaminas e em que alimentos elas estão? Na verdade, se a gente for pensar em termos de alimento, por exemplo, fígado é rico em vitamina A, óleo de peixe, que ninguém gosta muito do óleo de peixe. Do fígado também, né? E em termos de legumes e de frutas, né, as mais amareladas lá, tipo mamão, né, se for pensar em cenoura, quer dizer, essas frutas também podem ajudar nesse tipo de formação. Então, se a gestante consumir vitamina A, isso vai ajudar na formação dos olhinhos? Isso vai ajudar, e não só isso, inclusive em termos de diminuição de mortalidade para o bebê e tudo mais, inclusive. E ainda em relação aos olhinhos do bebê, que outros cuidados a gestante precisa ter? Porque a gente sabe que algumas doenças na grávida podem prejudicar os olhos do bebê, né? Que outras prevenções? Ela precisa tomar alguma vacina? Legal. Por exemplo, em termos de pré-natal, e daí isso levanta a bola para o cuidado pré-natal. Quer dizer, os exames são realizados nessa fase inicial, no sentido de investigar e detectar algumas doenças infecciosas, por exemplo, já foi dito aqui da toxoplasmose, por exemplo, que é uma doença que pode acometer. Hoje nós temos o sarampo, que está e pode ser realmente uma grande ameaça e que acaba tendo repercussões, inclusive, nessa parte para o bebê. No caso do sarampo, ela precisa se vacinar antes, porque a grávida não pode tomar a vacina do sarampo. Exato. Daí vale a pena ficar atento para essa campanha para vacinar quem tem de 15 a 29, por exemplo, que são candidatos a engravidar. E aí é legal que quando engravide já tenha sido vacinados, tenha protegido para diminuir essas complicações para o bebê. Então, fazer esse pré-natal para evitar infecções na mãe que possam aí prejudicar o bebê. Pro bebê. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Imagina. Doutor, quer deixar alguma rede social? Pode ir o Instagram, né, do Parto Sem Medo. É uma opção para nos acompanhar, ok? Tá ótimo. E um prazer e ver essa sala recheada, né, com tantas moças para contribuir. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a doutor. você. Obrigado. Mari, dicas importantes, então, né, para garantir a saúde dos olhos do bebê. E logo que o bebê nasce, os olhinhos recebem cuidados especiais e é feito o teste do olhinho. Vamos entender tudo isso na reportagem que a nossa equipe preparou. Estamos aqui no berçário, admitindo o bebê que acabou de nascer, onde realizamos um exame físico completo, incluindo o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste que visa diagnosticar alterações oculares que podem levar à cegueira, mas, quando diagnosticados precocemente, realizando-se o tratamento, o prognóstico visual é muito bom. Por isso é um exame que é importante de ser realizado ainda na maternidade. Esse teste do reflexo vermelho deu positivo bilateral, o que mostra que o bebê não tem nenhuma malformação. Se o exame não for realizado no primeiro dia, por dificuldade na abertura dos olhos, por um inchaço ou uma dificuldade para a abertura ocular, nós podemos realizar o teste do olhinho no segundo ou terceiro dia antes da alta materna com o recém-nascido. Como vocês viram, é um exame simples, indolor e eficiente para o diagnóstico das malformações pesquisadas. Existem outros exames diagnósticos que ampliam o diagnóstico das doenças oculares, incluindo a retinopatia da prematuridade.
O teste do olhinho ampliado é feito pelo oftalmologista. Esse já é um exame mais especializado, em que você já faz o diagnóstico, não tria. O oftalmologista aqui avalia através de imagem, filme e faz um diagnóstico já em qualquer momento. Esse já é um exame com documentação de imagem, em que a gente faz 100% diagnóstico na oftalmologia neonatal. Ele é usado tanto para o teste do olhinho ampliado, como também para avaliar os prematuros, aqueles que nascem de 32 semanas e ou 1.500 gramas para baixo. Eles podem ficar cegos devido a uma doença chamada retinopatia da prematuridade, que é uma doença que acomete prematuros e que pode causar cegueira através do descolamento de retina. A gente viu ali o teste do olhinho, que agora ele é obrigatório nas maternidades, não é isso? Sim, doutor? é obrigatório. E uma outra coisa, logo que o bebê nasce, eu me lembro que pingam, a gente acha que é um colírio, mas é o nitrato de prata no olho, até para você saber, viu, Ingrid, pra você não se assustar. Porque logo que o bebê nasce, pingam no olho e muitas vezes fica inchado o olho do bebê. É obrigatório pingar? E por que tem que pingar esse nitrato de prata? Na verdade, o nitrato de prata ele é obrigatório. Ele é como se fosse uma prevenção de algumas infecções que o bebê pode ter. É que numa minoria você pode ter uma hipersensibilidade, que a gente fala. Ou não, na verdade, mas é que uma alergia. É muito raro, mas pode acontecer. Então, se alguma coisa a mãe perceber que está de errado, só avisar o oftalmologista. E assim que nasce que pinga no Assim bebê, que nasce. Né? E Ingrid, você usa lentes de contato também? Não, só o óculos mesmo. E as lentes, as grávidas podem continuar usando, doutora? Na verdade, assim, a lente de contato, como o olho vai ficar mais ressecado por todas essas mudanças hormonais que a gestante está sofrendo, talvez ela não consiga usar mais a lente de contato. Entendi. E, além do mais, que talvez a lente de contato não vai mais dar o grau que ela está necessitando no momento. Então, pode ser que ela abandone a lente de contato nesse período. E quando a gestante vai até o oftalmologista, ela precisa ter um atendimento mais especial, por exemplo. A gente sabe que vai no oftalmologista, você já dilatou a pupila, Sim. que é bem chato até, Bem né? chato. A grávida pode, por exemplo, dilatar a pupila, pode fazer todos aqueles exames que normalmente a gente faz no oftalmologista? Quando você tem uma gestante que não tem nenhuma doença oftalmológica, às vezes você pode fazer, você faz um exame completo, e pode dilatar com certeza. Existem alguns colírios, talvez, que a gente não use como normalmente usamos, mas principalmente se uma grávida tem uma doença de base, por exemplo, na retina, aí é importante, principalmente essa grávida, é importante que ela faça o exame do fundo de olho. E sim, pode dilatar e usar o colírio, mas um colírio específico também. Tá ótimo, a nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre a visão das grávidas. Doutora, eu gostaria que você esclarecesse, porque você disse que as grávidas têm que usar colírios específicos, mas quais elas podem usar e quais elas não podem usar? Na verdade, como nós vamos orientar que ela vá numa consulta oftalmológica, o oftalmologista vai orientar certinho o que ela deve fazer. Mas ela tem que prestar atenção em lubrificantes, por exemplo, lágrimas artificiais, sem conservantes, seria o ideal. Agora, uma grávida que já tem um glaucoma, por exemplo, consultar o oftalmologista. E se for fazer algum exame em ambiente oftalmológico, pode ter certeza que se precisar fazer um fundo de olho, eles vão usar o colírio correto. Ingrid, e alguma infecção? Você já teve na sua vida conjuntivite, por exemplo? Já. E daí, conjuntivite a gente sabe que tem que tratar com colírios e tal. Doutora, se a grávida fica com conjuntivite, porque pode acontecer, né, de ter essa infecção, aí ela automedicar nem pensar, né? Ela tem que ir no médico. Nem pensar, porque nós vamos orientar exatamente os colírios que vão amenizar o que ela está sentindo, mas que vão ser autorizados para que ela
use e não afete nem ela e nem o bebê. E a sensibilidade à luz, aumentou isso para você durante a gestação, Ingrid? Sim, também. É? Eu Ficou sinto diferente? muita diferença. Até às vezes quando eu estou muito exposta à luz, dá uma dorzinha de cabeça, eu vejo que a visão já está piorando, aí já saio. Aqui no nosso estúdio, por exemplo, é bem iluminado. Já vai irritando um pouquinho. E aí, doutora, qual é a dica? Também, você tem toda essa mudança metabólica e hormonal, que você vai ter mais essa sensibilidade à luz. E, na verdade, são só se precaver disso, né? Usar um óculos escuro ou ficar num ambiente menos iluminado, que isso também vai passar. Os óculos escuros são indicados, mais indicados até para as grávidas? Talvez sim, se ela tiver um desconforto ou trabalha em ambiente muito iluminado, às vezes, nesse momento, pode ser útil, né? Mas isso pode trazer algum problema para a grávida? Ela deve evitar? Se ela tiver, por exemplo, a Ingrid ficou com dor de cabeça. A gente sempre vai somar o colírio, né? Uma lágrima artificial, que vai ajudar, talvez lubrificar a córnea e também vai ajudar nessa sensibilidade de luz. E talvez um óculos, sim, mas não precisa evitar necessariamente esses ambientes. Mas acho que fica uma dica para as mães do Nordeste, principalmente, que a gente sabe que a luminosidade lá é muito maior, tanto que tem campanhas anuais lá para as crianças, inclusive, usarem óculos escuros para proteger, né? Porque o que a luminosidade pode causar na vista, o excesso de luminosidade? Na verdade, o excesso de luminosidade, ele pode alterar a retina e resultar em algumas anormalidades e algumas doenças da retina. Você já pode ter uma predisposição genética e acelerar essas doenças ou aparecer mesmo. Por isso que tem que ter óculos escuros de qualidade, né? Quando a gente fala a questão dos óculos terem proteção aos raios, UVA e tal. E Ingrid, você usa muitos eletrônicos, muito celular, muita tela? Celular, sim. Fico bastante no celular. Porque a gente sabe que afeta também a visão, né? Sim. Você procurou reduzir um pouco agora ou não? Na verdade, não. Difícil, né? Difícil. Na verdade, não. Continuo no mesmo... Porque essa luz das telas, essa luz também prejudica a visão, né, doutora? Prejudica. E ela vai ficar mais sensível, né? Não tem jeito. No caso da Ingrid, é a miopia. Ela falou, as mulheres que têm hipermetropia também podem sofrer alguma alteração na gestação? Também podem, tanto miopia como hipermetropia, quanto astigmatismo, os três. Agora, estrabismo não tem nenhuma mudança, as mulheres que têm algum tipo de estrabismo? Ou até isso pode? Na verdade, ela pode, pela essa modificação da córnea, ela vai ter uma modificação no grau, se essa pessoa tiver estrabismo, no grau que ela tem, entendeu? Tá, porque tem aquele estrabismo que é causado pelo grau da hipermetropia. Exatamente. E Ingrid, como é que estão os preparativos para a chegada? Manuela, né? Isso. Como é que estão os preparativos? Está ansiosa? Muito, bastante. Gostoso, né? Principalmente agora que está chegando no terceiro trimestre, as dores aumentam, então, tipo, ai, meu Deus, vai logo. Gostoso. E já está tudo pronto? Você é daquela, assim, porque você parece calma. Eu quero saber, o quarto está pronto, a mala da maternidade está pronta? Não, não está pronto nada ainda. Mas está encaminhado, mas ainda não pronto. Tá. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia o bate-papo. Ingrid, muito obrigada. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Obrigada a vocês. A doutora tem rede social para deixar? Eu tenho o meu Instagram, que pode ser Mayra CSL Leite. E sou do Grupo H Olhos, se alguém precisar. Tá bom, obrigada. Tá bom. E Ingrid, vamos ver então depois se vai regredir essa miopia aí. Tomara. Pra você não ter que gastar com óculos, que eu sei porque eu tenho, dos 3 filhos, 2 usam óculos, Meu então Deus. eu sei que a gente gasta bastante. É verdade. O Papo de Mãe fica por aqui. Aqui tem assunto para grávidas, para quem tem criança e também adolescentes. Até a próxima.